Olá, boa noite. Como vão vocês? Como vão meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus? Estou aqui de volta para a gente falar um pouco sobre Paulo, né? Sobre o evangelista Paulo. O apóstolo Paulo, né? Então ele fala, ele continuou escrevendo as suas epístolas, né, a todos, e ele também escreveu a sua epístola para o povo hebreu, para algumas pessoas que lá estavam, que acreditavam, que criam, né, no Evangelho, na Palavra de Deus. E eu vou dar continuidade aqui com vocês, estou com a Bíblia aqui na mão, estava lendo aqui, estou com a Bíblia aqui, tá vendo? Eu vou dar continuidade com vocês a esse estudo, né, que nós estamos findando o nosso estudo bíblico. E é muito bom para a gente, não é mesmo? Estamos findando, é muito maravilhoso o conhecimento da palavra do Senhor. Depois que a gente falar sobre tudo quanto o apóstolo Paulo escreveu para os hebreus, ele ainda tem escrita para Tiago, né? Tem para Tiago ainda. Ele fala muitas coisas para Tiago, para Pedro. Para Pedro, ele vem falando aqui para Tiago, depois ele vem falando para Pedro também muitas coisas, né? Pedro, João, né? E até nós estamos chegando aqui, segundo a epístola de Pedro, né? E de epístola de Pedro, onde o apóstolo Paulo ele escreve, né, as cartas, se expressando, né, falando ali coisas que eles deveriam saber, né, e se esforçar, perseverar. Estou tentando abrir a Bíblia, as folhas aqui, tentando que eles deveriam continuar perseverando, né, na palavra de Deus, no Evangelho em si. E aqui nós entramos, então, aqui, aí vamos até a João, né, onde o apóstolo Paulo, ele fala também, vem falando sobre essa segunda epístola de João e a terceira epístola de João, né, e depois nós vamos chegar em Judas, né, a epístola de Judas, para Judas também, onde o apóstolo Paulo fala. E em seguida entraremos em tudo quanto foi dito, né, está escrito, né, o que a Bíblia vem dizer sobre a Apocalipse, tá certo? Estamos findando o nosso estudo, é muito bom saber disso, né? Falamos sobre muitas coisas, entendemos muitas coisas, e com isso a gente vai se aprimorando, né? Vai se aprimorando, vai pegando cada vez mais conhecimento. E para quem não me conhece, então, deixa eu me apresentar mais uma vez, né? Eu sou Elizabeth Guilhermino. Estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia, né? A palavra de Deus, a boca de Deus está aqui, ó. Tudo que você queira saber, né? Qualquer dúvida que tenha com você, que você tenha e que você não conseguiu obter resposta, a resposta está aqui. Aqui na palavra do Senhor. A Bíblia é a boca de Deus, não é mesmo? É Ele falando conosco através das escritas, né? Aqui do apóstolo Paulo e tantos daqueles homens, né? Os personagens do passado que traz para a gente, né? Essa certeza de que tudo quanto houve no passado é verídico e o quanto nós devemos reverenciar esse Deus
que nós conhecemos, que é um Deus que traz muitos benefícios para todos nós, né? E até hoje Ele ainda faz milagres, desde que você creia, que você busque realmente em orações, que você tenha consigo essa maturidade, né? A maturidade do conhecimento da palavra, de saber que sem Ele nada podemos fazer. Nós passamos por muitas coisas, somos todos pessoas que precisamos ter um relacionamento bem íntimo, né? Bem forte para com o Senhor, para que Ele venha se revelar, se manifestar para cada um de nós. Mas para isso é preciso crer, né? É preciso crer, ter certeza de que Ele é bom em todo o tempo nas nossas vidas. E Ele não é mesmo? Ele é bom em todo o tempo. Ele faz resplandecer sobre cada um de nós a glória dele. Então, é preciso que a gente mantenha-se firme, perseverante na fé, né? Para que as coisas venham a acontecer. Não seja você uma pessoa displicente, uma pessoa negligente, né? Busque estar na presença do Pai, né? Que Ele, com certeza, Ele trará para você a justiça de tudo quanto você ouve com você, né? E que porque Ele é o Deus Criador e justo, né? O verdadeiro Deus, o Deus que nos liberta, que cura e que salva. Só que para isso é necessário muita fé. E somos pessoas, né, que temos que ter essa consciência, né? Nós temos que ter essa consciência que Ele pode fazer muitas coisas por cada um de nós, tá bom? Então, eu vou ler aqui o que está escrito, né, nessa epístola para os Hebreus, o primeiro capítulo. Depois eu venho dando continuidade, né, com vocês até findar aqui essa epístola de Paulo. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Você que está chegando novo, você nova que está chegando aí e quer realmente ter conhecimento da palavra, quer conhecer um pouco mais de Deus, né, quer se apegar um pouco mais, venha estar com a gente aqui, né, se inscrevendo no canal, dando o seu like aí, ó, dá um apertinho nessa mãozinha, para que o canal, o YouTube, possa saber que você gosta do que eu trago, você tem interesse no que eu trago aqui e que é uma coisa boa, né? Uma coisa boa para o nosso conhecimento, né? Nós devemos nos manter firmes, né? E lembrar sempre que nós somos herdeiros do Criador, né? Somos herdeiros dele e Deus, Ele é muito misericordioso para com cada um de nós, tá certo? Então se inscreva no canal, convide uma pessoa para estar aqui conosco, tá bom? Para estar nesse canal conosco aqui. Deixa eu sentar aqui direitinho. Para estar aqui conosco e de modo que você possa ir anunciando o Evangelho e levando a palavra do Senhor para outras pessoas também, tá bom? Seja você um evangelizador, uma evangelizadora também, tá? Um missionário, uma missionária que gosta de ouvir e de levar a palavra do Senhor, né? Devemos ouvir, levar a palavra, adorar o Senhor, engrandecer o nome dele e agradecer. Seja sempre uma pessoa grata por tudo que ele tem feito na sua vida, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui e venho com a explicação para vocês, tá bom? Ou vou explicando na hora, né? Assim, leio um versículo e vou trazendo a explicação para vocês, tá bom? Vamos lá, então? Então aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, ele fala então sobre
o filho, né? O filho, quem é o filho? Que o filho que é superior aos anjos, Jesus Cristo, né? Filho de Deus Pai, né? Então ele está falando sobre isso aos hebreus aqui. Vamos ler para se entender melhor. Ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, havendo Deus antigamente, ele está falando aqui que nessa epístola, ele está falando para os hebreus, né, os hebreus mesmo que tinham nacionalidade lá, né, que criam no Evangelho, aqueles que realmente criam no Evangelho. Então ele escreveu essa epístola, essa carta, levando a mensagem para eles de quanto às leis daquela época. As leis daquela época, né? Por isso ele fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Então, há tempos atrás, naquela época, havia leis, as leis de Deus, né? Que eram as leis mosaicas, né? Então, eles falavam sobre isso. E aí, no versículo 2, se fala assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui, falando-se antigamente, ele estava falando, então, do Antigo Testamento. Está escrito, né, nas coisas do Antigo Testamento, que Deus revelava a vontade, a vontade dele quanto à nação, a nação de Israel, né? E por meio de quê? Por meio dos profetas, que eram os profetas, como está dizendo ali, ó, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias, né? Então ele se revelava por meio dos profetas, como Elias, como Moisés, né? Como Moisés e como Elias. Ele era, então, a divindade, né? Então ele fala Isaías, ele se revela para Isaías e para Ezequiel, e assim sucessivamente. A história é longa, como nós já vimos desde lá do início, né? E até chegar aqui aos Hebreus. Então ele Paulo escreve essa carta, essa epístola aos que criam, os hebreus que realmente criam no Evangelho, e ele pedia para que eles pudessem ser perseverantes. Quando ele fala assim, ó, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdeiro mais excelente nome do que eles. Então, ele está falando aqui primeiro ele fala sobre Jesus, né? Que ele era mais excelente do que os anjos, né? E que herdou a excelência do Pai, né? Excelência do Pai. Aí ele fala assim: porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui ele está se fazendo uma pergunta, né? Então ele fala: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz o mundo, o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, todos os anjos, né, ele falando, né, na epístola, exortando de uma forma bem clássica aqui, né, exortando os hebreus, né, falando sobre o primogênito, falando sobre que os anjos deveriam adorar, porque ele era o primogênito, filho de Deus Pai, né? E aí ele fala também, no versículo 7, ele fala assim, ó: e em verdade,
quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então ele está falando, tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará, ela permanecerá, né? Tudo pode mudar, as coisas mudam, né? E ele fala sobre como roupa envelhecerão. Então, tudo vai se tornar velho, mas a palavra dele se renova a cada manhã, você entende? E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Aqui, quando ele fala, assenta-te à minha destra, essa afirmação está provando a posição do Senhor Jesus, de ascender quer dizer, de subir, né? Subir aos céus. Está falando da posição de Deus, que quando ele, como homem, primeiro ele se transfigurou, né? O pai enviou o filho, né? Aquela história que vocês já sabem, e como filho aqui depois ele então se ascendeu ao céu, voltou para o céu, né? Subiu ao céu, né? Então é testificado assim o recebimento completo da palavra, né? Da exortação de Deus, né? Que vai levando ali, dando para todos ali no céu, no celestial, né? Vai falando sobre que os anjos, os anjos que estariam ali seriam para adorá-lo, né? Então, os anjos tinham esse privilégio de adorar o Senhor Jesus, Filho de Deus Pai, né? E aí fala sobre a comprovação, né, da palavra, né, onde é comprovada a palavra. Por isso, se fala sobre a exortação, sobre a fé e a fidelidade. Era necessário que houvesse fidelidade dos hebreus, aqueles que criam, né, a fidelidade para o Senhor Jesus, aquele que era o primogênito, que foi enviado, né, para levar, né, a morrer naquela cruz e levar os nossos pecados, né? E aí ele fala que, eu parei no versículo 11, né? Parei no 10. Ele diz assim, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, né? E como um manto os enrolará e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então as cartas eram para alguns hebreus, para que eles continuassem crendo no Evangelho, e essas mensagens falava-se sobre as leis, né, as leis mosaicas, as leis do Antigo Testamento, mas que eles precisavam ser fortes, eles precisavam continuar firmes na conversão, né, na conversão pelo Senhor Jesus, que eles teriam que ser pessoas fortes e perseverantes, eles deveriam perseverar
independente das perseguições que se tinha na época, que eram as pessoas que criam em Senhor Jesus eram muito perseguidos, né? E perdiam coisas, né? Perdiam bens naquela época, e havia muita, assim, ódio, né? As pessoas tinham muita hostilidade daqueles que criam, daquelas pessoas daquele lugar. Você entende? Espero que você esteja entendendo, que eu estou pulando muita coisa, mas espero que você esteja entendendo. Porque na realidade aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre crer, ter fé, continuar tendo fé em Cristo Jesus, né, no Filho de Deus Pai, porque Ele é a justiça, porque é o Senhor Jesus, né, que é a justiça, para que eles permanecessem crendo e tivessem bom caráter, né, o caráter do Senhor Jesus, por causa das obras que eram realizadas, né? O Senhor Jesus naquela época fez muitos milagres e trouxe muita alegria para muitos, e também houve muitas pessoas que tinham ódio, né? Que eram pessoas hostis, que tinham ódio, que repudiavam a Jesus, ao invés de repudiar o pecado, né? Então, eles tinham pessoas desse jeito. E Jesus não agradou a todos realmente, né? Conta-se a história até hoje. E fala também sobre assentar-te à minha mesa. Então, ele estava afirmando sobre a prova da posição do Senhor Jesus que recebeu ao ascender-se para o céu, ou subir ao céu, né? De novo. E também fala sobre os tempos que eram, que muitos se desviavam, né? Que fala-se aqui na escritura, né, na palavra, da exortação da fé e da fidelidade. Mas independente, mesmo falando da fé e da fidelidade, muitas pessoas se desviaram naquela época, muitos se desviaram, então ficaram poucos, né? Eram poucos os que receberam a epístola de Paulo, as cartas de Paulo, né? Então houve muito perigo, né? Houve pessoas, houve muita hostilidade, né? Houve muitos perigos naquela época, porque as pessoas se voltaram para a apostasia em vez de crer na palavra do Senhor. Você entende o que eu falo? E mais também houve aqueles que conseguiram escapar, que creram, né? Que passaram por coisas, que perseveraram e continuaram firmes ali. Por isso Paulo pede para que os hebreus eles perseverem, que eles continuem firmes ali, mesmo em meio às perseguições que haviam naquela época. Havia muitas perseguições, né? E aí ele fala sobre a história, conta a história toda, né? Independente de tanto sofrimento, houve muitos feitos, né, por Jesus, onde Jesus operou fez acontecer várias coisas que foram feitos muito assim, extraordinário, né? Foram coisas extraordinárias, maravilhosas, né? Que aconteceu, mas também houve muitas coisas ruins daquela época. Você entende o que eu falo? Então, foram acontecimentos que naquela época, né? A igreja era muito primitiva mesmo, mas os milagres aconteciam, independente dessas tribulações, né, das coisas, os milagres aconteciam. Então as promessas que eram ditas, né, que eram faladas,
elas eram todas confirmadas, né? Porque acontecia, né? O Senhor Jesus concedia o milagre, né? Ele concedia, mesmo em meio a dificuldades, a tribulações, a muitas coisas, o Senhor Jesus concedia uma abundância de vida para todos, né? E até hoje, né? O Senhor Jesus, Ele nos concede, né? Independente das nossas dificuldades, dos nossos problemas, ele vendo que existe fé, que existe obediência, que existe fidelidade, Ele nos concede abundância, né? Para todos nós. Como que Ele nos concede abundância? Não deixando faltar absolutamente nada para a gente, né? Ele não deixa faltar o pão seu de cada dia, Ele te dá saúde para que você permaneça firme nele, não é mesmo? E ainda fala mais coisas aqui, né? Ele então o Senhor Jesus vem falando sobre, o Paulo, quer dizer, vem falando para os hebreus que eles precisam perseverar, né? E esquecer as hostilidades, né, daquele lugar. Esquecer as pessoas que tinham ódios, né? Mas que eles se entregassem a Jesus, em vez de se entregarem ao oposto, né? Que muitos entregaram-se à apostasia, né? Por isso que era necessário que as cartas de Paulo foi necessária, né, do apóstolo Paulo foi necessária para exortação, para que todos pudessem se animar, porque muitos estavam desanimados, estavam ficando descrentes e Paulo falava que de jeito e forma alguma que eles não desanimassem e não deixassem que nada roubasse a fé deles. E é assim que nós temos que fazer. Nós não podemos desanimar, embora a gente passe por N coisas, N tribulações, muitas coisas vêm para querer nos derrubar, né? Fazer a gente sair do sério, desanimar, né? E tudo, muitas coisas vêm para isso, mas nós precisamos perseverar, estar firme na fé, crendo que só o Senhor Jesus salva, que só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos curar, só Ele pode trazer ânimo de vida. Então não deixe que nada roube a sua fé, tá certo? Permaneça firme em Cristo Jesus, mesmo em meio a tribulações. É isso que Paulo estava fazendo quando ele escreveu para os hebreus daquela época, né? Os hebreus, aqueles que criam, né? Ele escrevia e os profetas, alguns que eram os hebreus, eles então falavam dos últimos dias do filho, né? Ou seja, o que iria acontecer, né? Com Jesus, né? Apesar de tantos problemas, foi ele que demonstrou um amor incondicional quando ele partiu naquela cruz, né? Mas depois ressuscitou-se, né? Então ele fala sobre essas coisas para que todos prestassem atenção nas leis, não só nas leis do Antigo Testamento, né? Mas que todos perseverassem. E nós temos que prestar atenção nisso. Seguir as normas como manda o figurino, né? Como diz hoje em dia, né? Devemos seguir as coisas e falar do amor de Cristo com firmeza, levar a palavra, ajudar o próximo, né? Ter consideração, respeito pelo próximo, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa, a outra, em vez de estar dando um apoio, a outra fica rindo, né? Da pessoa, fica de cochichozinho. Isso não é bom, né? Isso não condiz com a palavra de Deus. Então, é em Deus que repousa a paz. É em Deus que repousa a paz. É no Espírito Santo que repousa a paz para cada um de nós. E Ele é único, né? Ele é único.
não tem outro mediador, não tem outro, né? Nós devemos nos assegurar que só Ele salva. E nós devemos entregar nossas vidas nas mãos dele, tá certo? Eu não sei se eu fui muito bem explicativa aqui, eu procurei, eu salteei muita coisa, né? Poderia, acho que falar mais aqui, mas espero que você tenha entendido. E assim que eu tiver outra oportunidade, eu vou estar aqui com vocês para a gente continuar falando sobre essa perseverança que temos que ter. Nós não podemos negligenciar, né? Temos que estar vigilantes, né? Buscar sempre na palavra, ouvir na palavra, louvando o Senhor, como eu sempre falo. Eu amo louvar o Senhor, eu amo ouvir a palavra me fortalece, a palavra me deixa de pé, sabe? É Deus para fazer o que nós não podemos fazer. O que é impossível para nós, para Deus não é. Ele faz. Ele faz. Basta você crer, tá certo? Então eu vou voltar falando sobre isso amanhã ou depois com vocês, tá certo? Que Deus abençoe grandemente e que essa palavra venha encher o seu coração de fé. Creia que só o Senhor Jesus salva. Honre ao Senhor, o seu Deus, nosso Deus, para que Ele possa te honrar, tá certo? Boa noite para você. Eu não fiz, assim, nenhum esboço, né, sobre a palavra de hoje, mas eu creio que você deve ter entendido, eu só li aqui, né, e eu espero que você tenha entendido. Se não, eu volto com vocês explicando melhor ainda, falando sobre justiça, sobre santidade, sobre sermos herdeiros, né? Sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, sobre o que era falado antigamente, né? Tá falando aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Como que Deus fala com a gente hoje em dia? Ou é através de um sonho, ou é através de um louvor, né? Ou é através da palavra de um bispo, de um profeta, né? Ou de um pastor, de uma missionária, de uma pastora, né? Ou através de uma escrita, né? Ao ler a sua palavra, ao ler um livro, né? Às vezes você está passando em algum lugar e tem uma mensagem em algum lugar escrito, você olha assim, você acha que aquela mensagem não é para você, mas se os seus olhos bateu lá, a mensagem é para você, a palavra é para você. Então Deus fala de muitas maneiras com cada um de nós, tá certo? Que Deus abençoe grandemente e que amanhã ou depois nós possamos estar aqui juntos. Boa noite para você. Se você puder levar a palavra amiga para alguém, leva. Eu ficarei muito grata. O canal também fica grato, porque assim a gente vai desenvolvendo mais aqui. Vamos crescer, né? Não tenho muitos seguidores aqui, são poucos os que me escutam, mas eu não estou me importando com isso. Eu estou me importando com o que o Senhor Jesus acha de mim e o que Ele quer que eu traga aqui para vocês. E sempre no tempo oportuno eu estou aqui trazendo uma palavra amiga, uma palavra da verdade, uma palavra de conforto, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.